Oi pessoal, e a gente está de volta ao videocast do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, que acontece no Centro de Convenções aqui em Natal. Eu tenho a honra de receber a nossa conselheira do CFC, Marlise Alves, e coordenadora do CFC Mulher, coordenadora nacional, né, conselheira? E hoje a gente vai lançar um livro que se chama Contabilidade em Múltiplos Olhares, Elas em Movimento. Esse livro aí. Fica lindo. Eu queria que você, conselheira, contasse um pouquinho da história desse livro, o que ele traz, qual é a trajetória, quem vai receber esse livro, conta pra gente. Conto sim, com muito prazer, muita alegria que a gente traz aqui a segunda edição do livro Contabilidade em Múltiplos Olhares, Elas em Movimento, que aliás essa capa ficou maravilhosa. Bonita, Ficou linda, toda feita internamente pela nossa equipe super competente do Conselho Federal de Contabilidade, junto com a Vice-Presidência de Política Institucional, na coordenação da Dosivânia, Ludmila, Silvia fez a capa maravilhosa, não posso deixar de agradecer aqui a Ana Cláudia, toda a equipe, né, que atuou tão bravamente para que esse livro saísse, desde a ideia inicial até a editoração, revisão, todos os profissionais muito competentes. Então, para ti eu faço esse agradecimento, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Faço parte também dessa história. Faz parte também, porque tem alguns capítulos aqui escritos. E o livro, ele iniciou no ano de 2023, né? Lá em Manaus, para o Encontro de Manaus. E ali, esse livro, ele surgiu de uma ideia da Comissão da Mulher no Pará, junto com a Ticiane e outras mulheres ali da própria comissão que se organizaram. Ele iria inicialmente ser um livro do Pará, né, do CRC do Pará, e o CFC, apoiando tão intensamente essa ideia, trouxe a ideia para nível federal, onde nós tivemos uma primeira edição. Sim. E aí, lá naquela ocasião, né, teve autoras de todo o Brasil se envolvendo no livro, muita qualidade técnica. Nós lançamos aquela versão lá no Encontro Nacional da Mulher em Manaus, e agora tivemos a grande satisfação de trazer essa segunda edição nesse Encontro da Mulher. Esperamos, né, que daqui em diante a gente tenha essa oportunidade de ter outros exemplares, outros livros com tanta qualidade quanto esse número 1 e número 2. Conta pra mim um pouquinho o que o livro traz, assim, qual que é o mote do livro, o que ele tem, assim, que vai encantar muita gente. Esse livro, ele tem algo que é muito especial, que para nós foi de uma gratificação gigantesca colocar aqui, que é a história das pioneiras, né? A história das mulheres que iniciaram o movimento da mulher na contabilidade. E a gente teve também aqui durante o encontro de Natal, a gente teve a grata surpresa de tê-las, algumas aqui no nosso palco, falando sobre as suas histórias. E foi na solenidade de abertura. Na solenidade de abertura, tivemos um painel também falando sobre a história, o marco importante na vida de cada uma delas, que tem a ver com o nosso movimento da mulher contabilista. E o que eu percebo, né, ao longo dessa jornada, é que são histórias muito parecidas com as nossas histórias das mulheres de hoje, só que elas vieram para abrir os caminhos. Abrir caminhos, abrir portas, abrir janelas para que a gente pudesse entrar. Ontem eu ainda trouxe esse exemplo, né? Lá no meu estado de Santa Catarina, a gente tem algumas cidades do interior do estado que foram colonizadas, né? Por alemães, por italianos. Temos histórias muito bacanas de povo que veio da Europa, né? Entrou pelo litoral e foi para dentro do estado colonizando aquelas cidades. E o mais incrível de tudo isso, né? É que essas cidades, quando a gente vai visitar, tem os seus museus e tem aquelas fotos históricas das pessoas que entram com carro de boi, com ferramenta e vão a machadada mesmo ali com enxada, abrindo aqueles caminhos e as estradas sendo construídas daquela forma. Não tinha um caminhão levando pedra, nem uma máquina que implodia nada. E pra gente chegar hoje naquela estrada, tá tudo asfaltado. A gente vai de carro, tá a cidade maravilhosa, linda e tá tudo tranquilo. Eu imagino que o trabalho dessas pioneiras foi assim também, né? Sem o recurso que a gente tem hoje, travando uma batalha imensa para conquistar esse lugar dentro da profissão contábil, não diria nem da classe, mas da profissão da contabilidade, para que a gente conseguisse chegar hoje com o caminho já asfaltado, né? E trilhar de uma maneira mais fácil, né? E eu acho que além disso, dessa questão dentro da profissão contábil, tem um chamamento que começou nessa época da movimentação para a mulher vir se tornar uma profissional da contabilidade e fazer parte também desse universo que até então era muito masculino, né? Esse movimento que começou nos anos 90, ele reflete muito o papel da mulher hoje nesses grandes eventos. Sim. Então eu vou resgatar um pouquinho
Porto de Galinhas. Não, acho que vou resgatar até antes. Vou resgatar desde Florianópolis até aqui. O evento começou a ficar com mais presença no sistema. E o que eu percebo é que a programação ela foi se adequando a exatamente a esse movimento. Então, é muito interessante de outros entrevistados que estavam aqui comigo, Fabrício, a programação é algo que está tete a tete com o universo masculino. A gente está discutindo isso a mesma coisa. Queria que você fizesse a sua visão sobre isso, porque não é mais a mulher, ela tem toda a capacidade de liderar, de gerir, Sim. né, de coordenar. E eu percebo que a profissão não é mais predominantemente masculina. Isso está no passado. Tá no passado. Até porque se nós somos, Fabrício, nas universidades hoje, a gente vai ver uma grande maioria de mulheres sentadas no banco acadêmico. Talvez isso ainda não tenha refletido nas questões de registro de classe. Refletiu já em alguns estados da federação, mas não em todo o país. Mas eu tinha um professor muito querido, que foi meu mestre na faculdade lá em 1990 e tantos, né? Quando eu fiz a faculdade, que quando eu tive a oportunidade de sentar na cadeira do CLC como conselheiro suplente lá em 2016, ele era meu colega de bancada. E aí eu brincava com ele dizendo que o futuro da contabilidade era de saia, eu dizia pra ele, né? E uma vez ele disse pra mim, Marlise, vocês vão virar o jogo em 5 anos. Ele me disse, virar o jogo no sentido de ter mais percentual, né, do que os homens. Não tinha nenhuma virada mágica de jogo, é mais a questão do percentual. Ele, infelizmente, faleceu, o professor Fabro, né, para quem a gente tem muito carinho lá em Santa Catarina. Ainda não aconteceu essa virada em todos os estados, mas eu percebo que mês a mês, ano a ano, a gente vai crescendo percentualmente. Aí tem alguns fatores, né, que entra a discussão de gênero e muitas vezes entram algumas questões que é relativa à mulher. A mulher tem uma responsabilidade da casa, a mulher, não que o homem não tenha, mas a mulher tem uma responsabilidade às vezes afetiva sobre a casa, sobre os filhos, que muitas vezes faz com que ela desfoque do profissional, né? Então ela perde esse foco no profissional, ela se forma dentro do bacharelado em ciências contábeis e às vezes ela se vê naquela situação, não, tá tudo ok aqui. Ela não vê o registro na profissão contábil como sendo um patamar que ela precisa para se desenvolver profissionalmente e alcançar outros cargos dentro da profissão. Então, isso a gente trabalha muito na comissão, né? Essa visão de que eu preciso ser profissional também para alcançar outros lugares, para fazer mais dinheiro, para estar junto em outros patamares profissionais, né? Eu acredito que em breve, em pouco tempo, talvez os 5 anos que lá de trás já faz mais de 5, mas talvez daqui para frente, 2030, 2035, a gente consiga ter esse percentual contribuindo com a classe, né? Não vejo uma competição, mas vejo uma contribuição das mulheres junto com a classe contábil. Conselheira Marlise, parabéns. Obrigada. Por esse trabalho. Parabéns à equipe do Conselho Federal de Contabilidade. Esse exemplar ele estará disponível em breve no site do Conselho para download e é totalmente de graça. Então, quem quiser conhecer um pouco da história das precursoras, né? A gente fez um trabalho brilhante. E o próprio nome diz do livro, Elas em Movimento, é um movimento que não vai parar, né? É isso mesmo, não vai parar. E é importante frisar aqui que não é somente a história das precursoras, né? A gente tem um conteúdo muito rico que foi preparado por todos os estados da federação, então as coordenadoras estaduais se envolveram dentro desse projeto. O envolvimento de todos. O envolvimento de todos, temos coautoras, autoras, então tá um trabalho fantástico. Mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Obrigada também. A gente se vê no Instagram do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista. Não perca. Tchau, pessoal. Até mais.